paz do Senhor a todos os nossos irmãos e ouvintes, telespectadores, também internautas que estão aí ligadinhos na nossa programação Descobrindo os Enigmas da Bíblia. Mas o programa está ao ar para levar a você muitas informações e hoje nós vamos trazer uma mensagem da Palavra de Deus aos vossos corações, uma mensagem que com certeza irá edificar a tua vida, edificar a tua alma. A mensagem para hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, e também estarei lendo o capítulo de número 21 e o versículo de número 9. E o versículo de número 9. Então vamos ler primeiramente o capítulo de número 12 e o versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu hei de te mostrar. E far-te-ei ou farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora vamos para o capítulo 21 e versículo de número 9. A Bíblia diz: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que essa tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho Isaque. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te apareça mal aos teus olhos acerca do moço, e acerca da tua serva, e em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma grande nação. Muito bem. Agar, antes de eu começar a falar sobre essa mensagem, eu gostaria de intitular um tema nessa mensagem. O tema não é nada mais que uma profecia. O tema é Deus, os planos de Deus, ou as promessas de Deus, o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. Então diga comigo: os propósitos de Deus vai se cumprir na minha vida. Amém? Isso é uma profecia para nossas vidas nesta oportunidade, neste programa. Muito bem. Nós vemos no versículo de número 12, no capítulo 12, versículo 1, que Deus ele faz uma promessa a Abraão. Deus ele faz uma promessa que de Abraão nasceria uma grande nação. Nós sabemos, meus irmãos, que quando Deus chama alguém para a sua obra, não quer dizer que essa pessoa não passe por lutas, não passe por problemas, por provas. Com certeza, quando Deus chama alguém, essa pessoa passará por provas. O próprio Jesus disse: no mundo vos tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós não estamos livres de enfrentar provas. Só que existem provas que Satanás, ou seja, lutas que Satanás lança sobre a vida do cristão. Nós sabemos nessa passagem bíblica que lemos que então Deus faz uma promessa a Abraão. Deus promete a Abraão que dele iria nascer uma grande nação. Abraão, na verdade, ele se casou com uma mulher chamada Sarai, que esta mulher ela era estéril e não podia ter filhos. A Bíblia diz que Abraão já começou mal a sua carreira. Nós vamos observar que Abraão, na Bíblia, é considerado o pai da fé, o homem que teve muita fé, visto que iria sacrificar o seu próprio filho, um teste que Deus fez com ele para provar a fé dele, e assim ele ia fazer.
E nesse texto que lemos do capítulo 12, observamos que Deus disse para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então Abraão, ele saiu sem direção. Então ele saiu sem fé, ele não sabia para onde ia. Então ele tinha fé. Só que mesmo tendo fé, acontecem os altos e baixos na vida do ser humano. Todo ser humano não é perfeito, o único perfeito é Deus. E Abraão começou a deslizar um pouco, sair um pouco dos caminhos do Senhor. Ele acabou descendo para o Egito, que não era a vontade de Deus. Lá teve que mentir para Faraó, dizendo que a sua esposa não era sua esposa, era sua irmã, a fim de se dar bem, Faraó lhe abençoar ali. Mas isso não era da vontade de Deus. E quando a pessoa sai da vontade de Deus, do caminho de Deus, e começa a trilhar o seu próprio caminho, os problemas começam a aparecer. E nós vamos observar que Deus tinha feito um plano para uma promessa na vida de Abraão, que Abraão ia ter um filho, mas Sarai era então estéril, e Sarai não acreditava que ela poderia ter um filho. E nós observamos então que ela agora disse: por que não então eu ter um filho com a minha escrava Agar? Ela terá um filho para mim, será como uma barriga de aluguel, e então esse filho vai ser o herdeiro da promessa. Então eu vou dar esse filho a meu esposo Abraão. Ele vai se deitar com ela, vai ter um filho, e esse filho vai ser meu, vai ser reconhecido, como o herdeiro da família. É bom que nós entendamos, meus irmãos, que talvez a Agar ela trouxe esta escrava no tempo que ela estava lá no Egito. E trouxe com certeza mais escravos, assim como Abraão também trouxe escravos para trabalhar com ele. E nós observamos então que agora Agar, que Sara faz então essa proposta a Agar, para que Agar então tivesse um filho com Abraão. É bom que nós entendamos que Agar, com certeza, ela ficou muito contente. Porque Agar, ela não era uma hebreia, ela era uma egípcia. E uma pessoa estrangeira, ela enfrenta grandes problemas, porque vive em ambiente que para ela é tudo novo. A cultura é nova, as pessoas são diferentes, falam uma língua diferente. Se você, por exemplo, que fala o português, nunca falou uma outra língua estrangeira, você vai para os Estados Unidos, lá de repente você não consegue nem uma pousada num hotel, porque você não fala inglês, você de repente não consegue nem um trabalho. Então fica muito difícil uma pessoa conviver em um país do qual não é dele, ele não sabe a língua daquele país. Até ele se acostumar, até ele se colocar ali naquele lugar, ele sofre muito. E a Bíblia diz que eu e você somos estrangeiros aqui na Terra. Nós estamos aqui só de passagem. É por isso que você acha o mundo em que você vive hoje um caos, um problema muito grande de poder conviver e se adaptar ao mundo em que vivemos hoje. O mundo hoje é cheio de tantas tentações, de tantas coisas que te aborrece a tua vida. O crente fiel a Deus hoje não se acostuma no mundo porque nós somos estrangeiros. Então Agar também era estrangeira. Mas a Agar, além de ser estrangeira, ela enfrentava outro grande problema, porque ela era escrava. E sendo escrava, a pessoa não tem liberdade de escolha. A pessoa não pode tomar decisões próprias. Ela tem que obedecer à sua patroa, que nesse caso era Sarai. Ela teria que obedecer a Sarai. E Deus já havia falado, então, como eu já falei, para Abraão, queria dar um filho, mas Sarai não creu nas promessas de Deus. Ele disse: eu não posso ter filho, que tal então eu fazer com que Agar, minha serva, tenha um filho para mim? Será uma espécie, como eu já falei, barriga de aluguel. E aí tudo bem, será meu descendente, será descendente de Abraão, será o filho da promessa. Diga comigo, não queira dar uma ajudinha a Deus, porque Deus sabe o que é melhor para você.
Nunca queira dar uma ajudinha para Deus, porque Deus conhece o dia de amanhã e você não sabe. Às vezes muitas pessoas enfrentam grandes problemas porque querem dar uma ajudinha a Deus. Se Deus disse, olha, eu vou te dar tal coisa, espera no Senhor. Mas às vezes Ele quer antecipar, Ele quer dar uma ajudinha, Ele quer fazer com as suas mãos também. E aí Ele paga um preço muito grande porque sai da direção de Deus. Quem sabe Sarai escolheu Agar, não porque ela fosse a mais bonita que as demais outras, porque afinal de contas, se fosse feia, Sarai não iria escolher ela. Então, porque seria a mãe do seu filho. Mas eu creio que não foi somente por isso. Eu creio que Sarai tinha uma boa amizade com Agar. E quando Sarai diz a Agar para ela ter um filho para ela, eu imagino que Agar ficou muito feliz, porque por ter sido escolhida dentre as demais mulheres para receber esse privilégio de ser a mãe do filho da sua senhora, da sua patroa. É um privilégio muito grande, porque ela era uma escrava e agora ia ser exaltada para ser a mãe de um filho que um dia iria ser reconhecido no mundo todo. Um dia o mundo olharia para ele, um dia nós que estamos aqui hoje lembraria da história deste grande homem, como estamos lembrando hoje de Ismael. Então era muito importante, um grande privilégio para ela. Mas, meus queridos irmãos, antes não fosse escolhida. Porque a partir do momento que foi escolhida, ela começou a sofrer muito. Porque as coisas só serão uma bênção quando estão na direção de Deus. Quando agimos precipitadamente, nem sempre dá certo. Às vezes pagamos um alto preço. Agar então foi escolhida, mas antes não tivesse sido. Agar deu um filho a Sarai. Estava feliz, até que Sarai descobre que ela também poderia ter um filho e ficou grávida. E a partir do momento que Sarai ficou grávida, ela começou a ter ciúme de Agar. E começou a maltratar Agar. Começou a humilhar Agar. Como é triste às vezes aquela pessoa que você mais gosta, de repente te trai. Começa a te tratar mal, com desprezo. Aquela tua colega que você diz ser a tua melhor amiga, ser o teu melhor amigo. De repente, você descobre que essa pessoa está te traindo. Que essa pessoa falou mal de você pelas costas. É muito triste. Você, às vezes, quando encontra com um colega teu, você apresenta essa pessoa porque ela é a melhor amiga tua. Você se orgulha de ter a melhor amiga, aquela que você compartilha as suas ideias, que você conta os teus segredos, é aquela que você se abre com ela. Mas, de repente, quando você menos espera, você descobre que ela está te traindo, que ela está falando mal de você, que ela ficou com o teu namorado, e muitas outras coisas. Então você chora, você fica muito triste. Essa punhalada que a pessoa sofre, que a pessoa toma, é muito triste. E isso aconteceu com Agar. Enquanto Sarai precisava de Agar, Agar era boa para ela, mas depois que já não precisava mais, descobriu que também poderia ter um filho, começou a maltratar sua melhor amiga. Agora Agar foi usada e depois não tinha mais serventia, foi jogada fora. Quantas das vezes que as pessoas se aproveitam de você? Quantas das vezes que pessoas se aproveitou de você e hoje viraram as costas para você, quando não precisa mais de você, vira as costas. Enquanto você está servindo ela, essa pessoa é tua amiga. A gente vê hoje as pessoas aí do mundo que tem dinheiro no bolso. Enquanto ele tem dinheiro, ele tem em volta dele montes de amigos. Mas depois que ele não tem mais dinheiro, os amigos desprezam. Não precisa mais, os amigos não procuram mais. E Agar começou a viver em sua vida o maior pesadelo. Começou a viver um inferno. Um pesadelo que jamais podemos imaginar. Ela foi tão maltratada que lá no capítulo 17, ela foge de casa. Ela fugiu para o deserto.
Imagine, no deserto o sofrimento foi muito maior ainda, porque ela estava à mercê do perigo. De a qualquer momento ela ser atacada por um animal selvagem, e além de tudo poderia morrer de fome, de sede, porque o deserto é terrível de sobreviver. Tem momentos na vida do ser humano, tem momentos na vida da gente que nós dizemos, parece que eu nasci para sofrer. Você sempre ouve essas pessoas dizer, eu nasci para sofrer. Eu nunca vou ser nada na vida, parece que nada dá certo. Imagine ela, era maltratada na casa de Sarai, agora no deserto ela estava à mercê dos problemas ainda maiores. Mas diga comigo, quando Deus tem um plano na vida de alguém, o diabo não adianta lutar. Não adianta tentar acabar com os teus sonhos, com os teus projetos. O que Deus determinou na tua vida como tema nessa noite, Deus vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus nessa noite. Quantos podem agradecer a Deus nessa noite e dizer amém? Aleluia. Estamos neste momento enfrentando problemas, estamos enfrentando dificuldade, então ore a Deus. Peça a Ele que entre com providência, porque Deus entra na hora certa. Agar estava ali no deserto, triste, chorando. De repente, Deus vem ao socorro dela. Deus envia um anjo e diz a Agar, o que faz aqui? Por que está fugindo? Por que está fugindo, Agar? Diga comigo, não fuja da presença, não fuja dos problemas, não fuja dos teus problemas, encare de frente, porque o que você tem de enfrentar é só você que pode resolver. É só você, não é ninguém. O problema teu não é o mesmo problema meu, o problema teu é você que tem que encarar. E se você encarar com coragem, Deus te dará força para você vencer. Então não desista. Às vezes nós estamos sofrendo e achamos que ninguém nos ama, que ninguém nos apoia, que ninguém está nada, que ninguém nos estende a mão. Quantos filhos que acham que às vezes os pais são ruins, lhe tratam mal. Quantas vezes que você já pensou em fugir da sua própria casa. Quantas vezes, jovens que estão me assistindo nesse momento, você pensou em abandonar tudo, virar as costas, sair da casa de teus pais, fugir de casa. Deus me revela que existe pessoas nesse momento que estão assistindo que pensou em fugir de casa porque acha que seus pais não lhe amam, que seus pais são ruins. Escute o que eu vou te falar agora. Eu fiquei sabendo uma vez em um noticiário, uma reportagem de uma menina que o pastor contou que ele se deparou com essa situação. Essa menina tinha 13 anos de idade, seus pais tinham um zelo muito grande por ela, afinal de contas, ela era a sua única filha. E quando os pais têm uma filha só, ele tem um zelo muito grande, muito maior por essa filha do que se tivesse mais filhos. Porque tem medo de perdê-la, é a única filha. Então, infelizmente, o filho não entende isso. E às vezes pensa que os pais não o amam, porque os pais são um pouco mais rígidos, porque não quer perder a filha. E essa menina, então, certo dia, ela foi convidada para participar de uma festinha de 15 anos de uma amiga dela. E pediu, então, autorização para os pais para que deixasse ela participar dessa festa. E os pais disseram, tudo bem, minha filha, eu vou concordar de você ir, só que 10 horas da noite você esteja aqui, está bem? Ela disse, tudo bem, pai, 10 horas estarei aqui. E foi para a festa. Mas a festa estava boa, as amigas então insistiram para ela, fique mais um pouco. E ela então desligou o celular para que seus pais não falassem com ela. E deu 10 horas, ela não veio. Deu 11 horas da noite e ela não veio.
E seus pais estavam muito preocupados e começaram a ligar para um lado, ligar para outro. Deu 3 horas da manhã e nada. Seus pais desesperados já tinham ligado muitas vezes para muitos lugares. Ligaram para hospitais, para delegacias. E nada de notícia. Quando foi 5 horas da manhã, ela aparece. Seus pais, então, ainda não tinham dormido. Deram uma dura repreensão nela. Então ela ficou muito triste, chorou muito. E foi para o quarto, arrumou as suas coisas. E de manhã cedinho, ela pulou a janela e saiu pela rua para ir embora, fugir de casa. Mas no caminho ela encontrou um pastor, e o pastor, olhando para ela, disse: filha, onde que você vai tão depressa? Ela disse: eu estou fugindo de casa. E o pastor disse: mas por quê? Porque meus pais não me amam. Então o pastor disse: me conta o que está acontecendo, minha filha. Ela então contou que foi a uma festa e disse que iria chegar 10 horas da noite, mas a festa estava boa e suas colegas insistiram para ela ficar, então ela ficou até as 5 horas da manhã. E quando ela chegou, seus pais brigaram muito com ela. Disseram que ela era uma irresponsável. Ela disse: só meus pais brigaram comigo. Os pais das minhas amigas, quando elas chegaram, eles estavam dormindo e não falaram nada. Só meus pais que me tratam mal, eles não me amam. Estou indo embora de casa. Então o pastor sabiamente disse: querida, o que eles fizeram hoje para você é prova suficiente de que eles te amam muito. Mas você, com a revolta que você está sentindo, você não se deu conta. Você imagina, eles ficaram a noite toda sem dormir, a noite toda acordado, porque pensavam que tinha acontecido alguma coisa de mal com você. Porque você nunca tinha feito isso antes. Depois de eles terem ligado para muitos lugares sem saber onde você estava, isso é prova suficiente que eles te amam. É o contrário do que você está pensando, eles te apoiam, eles te adoram muito. Então ela entendeu e voltou para casa e disse: perdoa meus pais. Eu pensei que vocês não me amavam, eu não estava entendendo. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, para a vida de Agar, eu vejo ela enfrentando esse mesmo problema. Agar está lá no deserto sofrendo, fugiu de casa, sem saber o que fazer da sua vida. Foi quando Deus entra com providência. Diga comigo: o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. Deus sempre tem uma saída. E o anjo disse a Agar: volta para a casa de Sarai. Então o anjo disse: torna-te para a casa de tua senhora e te humilha-te debaixo de suas mãos. E disse mais o anjo: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. É interessante, meus irmãos, que naquele tempo não tinha ultrassom, mas Agar já soube de antemão que iria ter um filho, era um filho homem, e até o nome Deus já tinha dado, que seria chamado Ismael. Diga: o nosso Deus sabe tudo. A Bíblia diz que Ele conhece nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece quando nós fomos formados no ventre de nossa mãe. Antes mesmo da fecundação, de ser gerado, Ele já sabia. E o nosso nome já estava escrito no livro da vida. Mas olha o que o anjo diz a Agar. Para ela voltar e se humilhar a Sarai.
Às vezes quando Deus traz uma saída, nem sempre é uma boa saída para nós. Às vezes ainda nós temos que pagar um preço porque a prova que ele ia lançar sobre a pessoa ainda não tinha se completado. Imagine Agar ter que voltar novamente para a casa de Sarai. Você já foi humilhada antes, imagina agora. Talvez Sarai disse, já que tinha ido embora, por que não ficou para lá? Por que você veio atazanar minha vida novamente? Mas esta era a vontade de Deus, e Agar então obedeceu e ficou na casa de Sarai. E você pensa que os problemas de Agar acabou? Não acabou. No texto que nós lemos hoje em Gênesis 21:9, o texto que lemos, a Bíblia diz que Sarai tem um filho. Um filho chamado Isaque, que seria então uma grande nação, o filho da promessa. E a Bíblia diz que Sara, então, que agora não é mais Sarai, é Sara, ela tem um filho. E a história bíblica nos diz que sempre quando o filho era desmamado, e o filho naquele tempo ele mamava mais do que nos tempos de hoje, o filho era desmamado com 5, às vezes 8 anos. Mas quando era desmamado era feita então uma grande festa. Mas aquela grande festa que foi realizada foi a festa do maior pesadelo para Agar, porque foi nesse dia que Agar foi expulsa definitivamente da sua casa. Sara, que agora Deus já tinha mudado o nome dela para Sara, pegou o nome, ou melhor, pegou no fraga Ismael, caçoando, zombando de seu filho Isaque, caçoou do filho da promessa. Meus irmãos, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as leis de Deus. Ismael brincou, caçoou de Isaque, e a pena foi muito triste. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Então não brinque com as coisas de Deus. Deus nos criou, meus irmãos, diferente dos animais. Os homens têm livre-arbítrio para fazer, tomar decisões. São pessoas racionais. Os animais são escravos de seus instintos, eles não são racionais. Por isso, eles são dominados pelos homens. E com o nosso livre-arbítrio, nós podemos brincar com as leis de Deus. Com as leis que Deus determinou. Só que as consequências virão e às vezes são desastrosas para a nossa vida. E Sara, então, chega a Abraão e diz, expulsa essa mulher com seu filho de minha casa, porque esse filho dela não vai herdar com meu filho Isaque. E essa palavra, a Bíblia diz que foi muito dura ao coração de Abraão. Foi muito difícil, porque Abraão amava seu filho Ismael. Mas então ele orou a Deus e Deus disse, não temas, Abraão. Faz o que Sara te disse, porque de Isaque eu vou fazer uma multidão de pessoas e será muito feliz. Mas de Ismael eu também farei uma grande nação. Diga comigo, Deus tem obras na minha vida ainda. Não pense que esse problema que você está enfrentando é para acabar com a tua vida. Não, ainda Deus tem plano na nossa vida. E então Abraão prepara um pão e um odre de água e coloca nos ombros de seu filho Ismael. E despede da sua casa. E ele sai errantes, a Bíblia diz, pelo caminho de Berseba. Assim Agar mais uma vez foi expulsa para o deserto. Quem sabe chorando, lamentando e dizendo, cadê as promessas que Abraão disse que Deus tinha na minha vida? Me expulsaram de casa, não acabou tudo. Às vezes você diz, eu acho que Deus não tem mais plano na minha vida. Mas eu quero te dizer que hoje você não entende, mas amanhã vai chegar o dia em que você vai cantar o hino da vitória. Hoje você não entende a prova que você está enfrentando, mas tudo isso, se você é fiel a Deus, é uma prova que você tem que enfrentar. Mas a vitória, quando vem sempre em dobro. Amém? Com certeza Agar estava
falando, está tudo perdido. Se eu tivesse sozinha aqui, eu me virava, mas eu tenho um filho para criar. E é muito difícil criar um filho sozinho. Lá naquele deserto onde você acha que está sozinha, Deus aparece para você. Diga para seu irmão que está aí do teu lado, diga para teu parente, diga para alguém que está do teu lado, você não está sozinho. Você não está sozinha nesse deserto. Deus está contigo. Agar estava chorando ali no deserto, quem sabe dizendo, Deus, eu não escolhi esta situação, eu não tenho culpa do que eu estou passando. Quantas das vezes alguém de sua família faz uma coisa errada e você tem que sofrer junto? Quantas burradas tua esposa cometeu e você tem que sofrer junto? Porque está casado, está casada. Agar não tinha escolhido aquele sofrimento. A culpa foi de Abraão, que expulsou ela de casa sem piedade, sabendo que poderia morrer no deserto. Mas diga comigo, nem tudo está perdido. É quando você acha que não tem mais saída, quando você acha que não tem mais jeito, que Deus esqueceu de você, que todo mundo virou as costas para você, que teus parentes não te apoiaram. É nesse momento que Deus, Ele aparece para você. Os sonhos de Agar tinham acabado. Quantas das vezes ela projetou dizendo, um dia vou ser famosa, um dia não serei mais escrava, vou ser reconhecida no mundo inteiro, serei a mãe de um menino que será o pai de uma grande nação. Mas os nossos caminhos, a Bíblia diz que nem sempre são os caminhos de Deus. Às vezes você projeta uma coisa, você faz planos de ser famosa, de ser famoso, de ter uma linda carreira, mas Deus, Ele trabalha às vezes do lado inverso da nossa vida. Eu li certa vez a história de uma moça também, contada pelo pastor famoso. Essa moça, na cidade de Nova York, e o pastor conta que ele conheceu uma moça bonita, e a história dessa moça era uma história muito triste. Essa moça morava no interior de uma cidade e ela planejou ser famosa. Ela cantava muito bem. As pessoas, quando encontravam com ela, diziam, você tem uma voz linda, você deveria investir na tua carreira. Então ela planejou um dia de ser famosa, cantando música mundana. Mas Deus não queria que ela cantasse música mundana. Deus queria que ela cantasse hinos e música para adorar o nome dele. Seus pais eram muito contra ela gravar um disco. Eles moravam no interior. E como ela era também a única filha deles, eles tinham um zelo muito grande por ela e tinham medo de um dia perder essa filha. Então eles não queriam soltar ela para ir para a cidade e gravar o seu disco. Mas o que acontece então? Ela começou a guardar o seu dinheiro que ela ganhava de mesada dos seus pais. O dinheirinho que ela ganhava, ela foi guardando por um longo tempo. E quando ela imaginou que o dinheiro já dava para ela gravar o seu disco, ela escreveu um bilhete e deixou na cabeceira da sua cama e disse, pai, mãe, eu estou indo embora. Eu vou para a cidade grande de Nova York e lá eu vou gravar o meu disco. E quando eu gravar esse disco e me tornar famosa, rica, eu voltarei a levar vocês para morar comigo. E assim, esta moça saiu de casa. Ela foi para a cidade, pegou uma carona, chegou na cidade, pagou um hotel. E outro dia ela foi procurar uma gravadora.
E ao encontrar aquela gravadora, ela foi surpreendida porque o dono da gravadora disse para ela que o dinheiro que ela tinha mal dava para pagar a capa do seu disco. E ela ficou muito triste, ela não queria voltar para casa porque ficaria feio para ela. Ela voltaria decepcionada, a sua carreira teria ido água abaixo e ela nunca mais teria a oportunidade de voltar para a cidade. Então ela foi para a praça da cidade, estava ali sentada, triste, chorando. Quando de repente se aproxima um jovem dela e puxou conversa com ela, e o rapaz mal intencionado disse para ela: eu trabalho em uma gravadora, sou gerente de uma gravadora, e se você sair comigo hoje, eu gravarei o teu disco, não te cobrarei nada. E se o preço da fama era sair com aquele jovem uma única vez naquele dia, ela estava disposta a pagar esse preço. Ela não queria voltar para casa decepcionada. E assim ela saiu com aquele jovem naquele dia. Mas depois ela foi descobrir que ela foi enganada e que ele não era dono de gravadora nenhuma. E o dinheiro começou a acabar, começou a ficar curto a grana e ela não tinha dinheiro nem para voltar mais para casa. Então ela arrumou serviço de garçonete em um restaurante. Mas como ela iria gravar um CD ou um disco com o dinheiro de uma garçonete, ela teria que pagar uma hospedagem para ela ficar, pagar o alimento. Mal dava para ela se manter. Então certo dia apareceu um senhor e começou a conversar com ela. Ela contou a situação da vida dela. E existem sempre aquelas pessoas que se aproveitam da fragilidade das pessoas. Satanás sempre usa alguém para afligir mais ainda as pessoas. E aquele senhor disse: olha, se você sair comigo hoje, eu te darei $100. Então ela descobriu que existia um jeito mais fácil de ganhar dinheiro para gravar o seu disco. $100 hoje, $100 amanhã, dentro de pouco tempo ela arrumaria esse dinheiro. Então ela saiu com aquele homem naquele dia. E depois ela saiu com outro, e com outro, e mais com outro. Mas com o passar do tempo que ela ficou conhecida naquele lugar, as pessoas já não davam mais 50, não davam 100, começaram a dar 20. E dali um pouco mal ela pôde se manter. Ela caiu nas drogas, caiu no vício do álcool, mas Deus sempre tem um plano. Diga comigo: o propósito que Deus tem na minha vida vai se cumprir. E Deus tinha um propósito na vida daquela jovem. Um certo dia, ela estava drogada, bêbada, dormindo num ponto de ônibus. Deus enviou um jovem com um folheto no bolso. O jovem se aproximou daquela jovem, tirou o folheto do seu bolso, abriu a bolsa dela e colocou dentro da bolsa aquele folheto. Ela levanta mais ou menos umas 9, 10 horas da manhã, suja, fedendo álcool, fedendo droga. Ela foi para a hospedagem onde ela estava e tomou um banho. E quando ela foi pegar o pente da bolsa para se pentear, ela viu aquele folheto. Aquele folheto era a história da vida dela. Dizia que quando o ser humano acha que está tudo perdido, quando acha que não tem mais uma saída, Jesus aparece no meio do deserto. E essa história contava sobre o episódio da vida de Agar, que não tinha mais esperança. E naquele folheto tinha o endereço de uma igreja. Então, ela à noite, ela tomou um banho e foi para a igreja. Sentou no último banco daquela igreja, se achando a pessoa mais miserável da face da terra.
E o pastor começou a olhar fixo para aquela jovem, e no final da mensagem ele convidou ela para vir para a frente, para aceitar a Jesus, e ela foi para a frente. Ela aceitou a Jesus como seu Salvador. Aleluia! E no final do culto, ele disse: jovem, não saia para fora, eu quero falar com você no final do culto. E ela aguardou então. E o pastor convidou a sua esposa e chegou para ela e disse: jovem, Deus me revelou a situação da tua vida, que você está enfrentando uma vida muito difícil. Me conta a sua história. E ela contou o que tinha acontecido com ela. E aquele pastor disse: Deus tem me revelado a sua vida. A partir de hoje, nós vamos te adotar como filha. Nós vamos te dar o que você nunca teve. Recolheram aquela prostituta para dentro de casa. E coisa que nenhuma família faz. Mas quando Deus toca no coração de um homem e de uma mulher, que são servos de Deus, faz dessa pessoa uma bênção para a vida de outras pessoas. E esse pastor recolheu ela para dentro de sua casa. Ela disse: então deixa eu ir na minha casa, na minha hospedagem, na kitnet, buscar as minhas roupas. O pastor disse: não, minha filha. Aquela roupa era da prostituta. Você não precisa mais daquela roupa, nós vamos te dar uma roupa nova. Foram na loja comprar roupas novas para aquela jovem. E aquela jovem ficou morando com aquela família. Um ano depois, ela gravou o seu disco. Mas agora não com música mundana, mas com hinos para adorar o santo nome do Senhor Jesus. Às vezes você não entende, porque você está passando por uma prova, mas é Deus que tem um plano na tua vida. E não importa o que você venha sofrer, no momento certo Ele te levanta. Assim aconteceu com Agar. Agar estava lá no deserto, acabou o pão, acabou a água. Ela pensou que o fim tinha chegado. Ela disse: eu vou ficar aqui de longe, para que eu não veja meu filho morrer. Mas por mais que achemos que tudo está perdido, Deus não se esquece de nós. Deus diz: nada está perdido quando eu entro em ação. Deus tem vitória para você que está me assistindo neste momento. Deus nunca nos abandona. Que palavra poderia encorajar aquela mulher naquele momento que estava vendo seu filho morrer de sede? Somente a palavra de Deus. E qual foi a palavra de Deus? Não temas, Agar. Deus está te dizendo neste momento, para você que está assistindo: não temas. Em meio a esta prova, esta luta que você está passando, Deus vai abrir uma fonte de água no meio do deserto para você. E Deus disse para Agar, Deus abriu os olhos dela e fez com que ela visse uma fonte de água. Deus às vezes tem que abrir nossos olhos para nós ver, porque às vezes nós se tornamos cegos diante dos problemas. Às vezes a saída está bem perto de nós e nós não entendemos. Nós não vimos porque os problemas nos cegam. E abriu-lhe Deus os olhos e ela viu um poço de água. E indo, ela encheu de água o odre e deu-lhe beber ao rapaz. E aquele jovem tomou daquela água e cresceu, viveu e cresceu e se tornou um grande homem, o pai de uma grande nação. Quando Agar achava que estava tudo perdido, o momento em que Deus entrou em ação na vida dela. Você que me assistiu neste momento, essa programação, eu tenho certeza que Deus falou com você. Não importa a situação que você esteja enfrentando no teu lar agora,
Não fuja dos teus problemas, porque é lá no deserto que Deus vai entrar com providência. Eu te peço que só você dobre o teu joelho, aonde você estiver agora, e ore a Deus, porque Deus neste momento vai entrar com providência na tua vida, porque eu vou orar por você agora, e eu tenho certeza que o milagre vai chegar na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agora, junto comigo. Meu Deus, eu tenho ministrado a tua palavra nessa programação, aonde falamos, Jesus, do desespero de uma mulher chamada Agar, e contamos experiências, Senhor, de pessoas que passaram por problemas e por lutas muito grandes, mas que no momento em que a pessoa achou que não tinha mais saída, o Senhor entrou com ação. Por isso eu apresento essas pessoas que estão agora de joelho dobrado, apresentando a Ti a sua necessidade, o seu problema. Eu peço que o Senhor entre com ação agora, e que toda obra que o inimigo lançou sobre essa família venha a ser desfeito. Toda obra de macumbaria, feitiçaria e todo mal venha a ser desfeita agora pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, e que a paz venha reinar neste lar, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Obrigado a você que assistiu essa programação. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo no Facebook, no Twitter, também no YouTube. Deixe teu comentário. Assim você estará passando as informações e essa mensagem para muitas pessoas que estão passando pelo problema que você está passando. E que Deus, neste momento que deu vitória, poderá dar para essas pessoas também. Muito obrigado e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.